Reverendíssimos vigários, reverendo diácono, meus irmãos e irmãs, você que está em casa também rezando conosco. Desde 8 de dezembro de 2020, Papa Francisco instituiu para a Igreja no mundo todo o ano de São José, que o segue então até o dia 8 de dezembro deste ano. Mesmo diante de toda esta situação de pandemia, nós não deixamos de celebrar na liturgia dois grandes momentos da vida de José. O primeiro, na figura da sua paternidade e da sua vocação de esposo, no dia 19 de março. E hoje, na figura, no papel do operário. Ao instituir o ano josefino, o ano de São José, o Papa o faz no contexto dos 150 anos de declaração de São José como patrono universal da Igreja, na ocasião então feita pelo Beato Pio IX. Para esta ocasião, o Papa escreveu uma carta apostólica chamada Patris Corde, que no latim significa com o coração de pai. Nesta carta, o Papa apresenta-nos 7 imagens de São José, justamente com este coração, um coração paternal. A carta é muito rica, breve, mas vou tentar aqui de forma mais sucinta ainda, apenas despertar a curiosidade para que possam depois ler e possam então aprofundar o sentido desta figura na nossa vida e na nossa fé. Um primeiro aspecto muito simples que o Papa coloca é de que em São José nós encontramos uma figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Ou seja, olhar para São José, ver esta igreja hoje repleta, é senão dizer que cada um de nós nos identificamos com São José por esta figura extraordinária e principalmente pela sua condição humana, tão próxima da nossa. Então, um primeiro sinal, um primeiro elemento que nós poderíamos pensar acerca da figura de São José, qual é o tamanho da nossa proximidade com ele? Qual é o tamanho da nossa devoção? Mais do que talvez tamanho, pensar na qualidade e o que esta proximidade nos remete a Deus, nos remete ao seu Filho, nos remete à Virgem Maria. E é nessa condição humana, não vamos precisar buscar elementos distantes ou extraordinários para dizer que existe na nossa vida o extraordinário da proximidade com esta figura. Pensemos o quanto José é próximo de nós, o quanto nos esforçamos a cada dia para também sermos próximos dele e, consequentemente, do seu Filho. E esta proximidade se dá no gesto da simplicidade. Olhar a nossa vida e perceber que grandes realizações
não estão tanto nas grandes conquistas, mas as grandes realizações, às vezes, estão nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, naquilo que é comum. É tão gostoso quando a gente pode chegar em casa, desculpe a expressão muito simples, mas é tão gostoso quando a gente pode comer um arroz com feijão e um ovo. É nessa simplicidade, é nessas coisas que cercam a nós, não só na dimensão material, mas o quanto cercam-nos pessoas, cercam-nos histórias, cercam-nos afetos. E São José, nesta proximidade, vai ajudar-nos a perceber isso. E esta situação de pandemia reforça tudo isso. O quanto aprendemos a descobrir no simples o sentido de muita coisa. De uma vida que se perde do pouco, hoje estamos com a pessoa, amanhã já não estamos mais. Então aprendemos com tudo isso que significa esta simplicidade e esta proximidade. Mas como dizia, o Papa descreve 7 imagens de São José. A primeira delas, ele diz assim, José como um amado pai. Ou seja, José torna-se para nós um exemplo da acolhida deste amor, quando ele coloca-se inteiramente a serviço do plano da salvação. Este amor José vai descobrindo quando reza os salmos na sinagoga. José vai descobrindo no sim que ele diz, José vai descobrindo na relação que mantém com Maria, José vai descobrindo de modo particular naquela relação familiar. Em cada gesto diário, em cada atitude, seja como esposo, seja como operário, ele então vai mostrar e demonstrar o que é a simplicidade deste amor, como consequência então deste colocar-se inteiramente a serviço do plano da salvação. Com essa disposição, José faz da sua vida um serviço e faz da sua vida um sacrifício. Este amor será lembrado pelo Cristo quando do alto da cruz ele tem condições de pronunciar o salmo que aprendeu quando ia com José na sinagoga. Meu Deus, por que me abandonastes? José, então, nesta simplicidade, vai ajudando-nos a perceber o valor da nossa entrega a este plano de salvação. E de modo particular, José vai converter este amor num amor doméstico, num amor que ele oferece e manifesta no cuidado que ele tem para com a Virgem Maria e para com o seu filho. Buscar em José a figura do amado Pai é também fazer de nossa vida um serviço, um sacrifício e principalmente uma oferta deste amor na realidade doméstica que nós vivemos. A segunda imagem que o Papa coloca na carta é a imagem de José como pai na ternura. Jesus vai crescendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. O pai na ternura é percebido por Jesus
principalmente quando ele vai desenvolvendo esta sua humanidade. Enquanto ser divino, ele já vivia este amor com o Pai no mistério da Santíssima Trindade. Enquanto humano, ele vai precisar deste crescimento e desse desenvolvimento a partir dessas duas figuras que o cercam, a figura de Maria e a figura de José. Então José é invocado como a expressão do amor de Deus, da ternura de Deus na vida de Jesus. Jesus, então, aprende a acolher e a desejar esse crescimento em idade, sabedoria e graça. José, então, Jesus viu a ternura de Deus nas atitudes e nos gestos de São José. Para nós, termos José como pai na ternura é perceber o quanto ele incita, o quanto ele provoca, o quanto ele motiva o nosso crescimento. Estamos crescendo na fé, estamos crescendo na prática evangélica, estamos crescendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus? Que São José nos auxilie cada vez mais a experimentar nessas motivações a sua ternura e a ternura de Deus, como fez Jesus. A terceira imagem que o Papa nos coloca nesta carta é de José como pai na obediência. E aí o Papa descreve os 4 grandes sonhos que José tem. E através desses sonhos, ele vai desenvolver o dom da obediência, de modo que ele também faz como a Virgem Maria, expressa o seu fiat, o seu faça-se em mim segundo a tua palavra. Existem então 3 expressões, 3 figuras que vão evidenciar esse faça-se. Primeiro, Maria no acolhimento do anjo. Segundo, José no acolhimento da vocação e da missão. E o terceiro, o próprio Jesus, quando lá no monte, na agonia, ele vai dizer: Pai, seja feita sempre a tua vontade. Essas 3 pessoas ensinam-nos então a viver este dom, esta vocação da obediência, para que nela nós consigamos cada vez mais fazer a vontade de Deus. Que obedientes nós possamos prestar atenção àquilo que rezamos no Pai Nosso da mesma forma. Seja feita sempre a tua vontade. E que São José nos auxilie a cada dia a renovar o nosso faça-se. Faça-se em nós, faça-se na família, faça-se na comunidade, faça-se na sociedade. A quarta imagem que o Papa nos convida a perceber é José como pai no acolhimento. E o Papa diz assim: José acolhe Maria sem colocar condições prévias. José não fala assim: olha, tá bom, eu preciso de uma mulher assim, assada, perfeita, bonita. Mas José, de modo particular, vai acolhê-la, sem essas condições prévias. Este acolhimento, então, ele vai viver principalmente no respeito à mulher, no respeito a Maria, no respeito à mãe,
no respeito àquela pessoa. Não são poucos os relatos, principalmente neste tempo de pandemia, onde a violência doméstica cresceu. E assim então, ao buscarmos em São José um exemplo e uma motivação para o acolhimento, nós possamos tantas vezes defender esta vida, defender esta dignidade, defender também a condição da mulher, da criança e de tantas outras situações. Este Pai, no acolhimento, vai ajudar-nos de modo particular a buscar cada vez mais uma vida espiritual. Somos resistentes tantas vezes à vontade de Deus. Somos resistentes, num primeiro momento, ao chamado, pelas dúvidas, pelas inseguranças. E então, se invocamos São José como devotos, nós pedimos dele: José, ensina-nos a acolher este chamado, esta vocação, esta missão, este pedido que Deus faz a cada um de nós. E o Papa usa uma expressão muito significativa. Ele diz que a vida espiritual que José nos mostra não é um caminho a ser explicado, mas é um caminho a ser acolhido. Quando ele acolhe Maria sem condições prévias, ele não quer explicações, ele simplesmente quer acolher. Aqui está mais um ensinamento para nós. Daquilo que vem de Deus, nem sempre precisamos pedir explicações. Basta-nos que tenhamos a coragem de acolher. A quinta imagem que o Papa coloca para nós é de José como um pai com coragem criativa. Nas dificuldades da vida, José vai desenvolver esta coragem criativa. Eu acredito que muitos de vocês, queridos pais, pai e mãe, vocês também têm esta coragem criativa. A coragem criativa vivida por José significa viver com aquilo que se tem e tantas vezes fazer o máximo para que os filhos tenham o melhor. E nas situações, principalmente das fugas que José tem que viver, ele busca esta coragem criativa. Ora vai para cá, ora vai para lá, coloca Maria, em cima do lombo de um animal, foge aqui, foge lá. Esta coragem. E por isso eu digo que vocês certamente têm esta coragem, porque tantas vezes aprendem a fazer muito com o pouco que têm. Aprendem a ofertar do pouco que têm para se transformar em tantas coisas. Este exemplo de José, de que a gente aprenda cada vez mais a ter esta coragem, de não desistir de oferecer, de não desistir de buscar o melhor, e por isso ela se torna uma coragem criativa. A gente multiplica muita coisa, às vezes apenas com um pedaço de pão. Percebam isso cada dia na vida de vocês, ou na nossa vida, porque me incluo. Ou seja, o quanto Deus, através de José, nos concede uma coragem criativa. A sexta imagem é a imagem daquele ao qual celebramos hoje.
ou seja, o pai trabalhador. Jesus vai aprender então com José o valor, a dignidade e a alegria do trabalho. E ali então ele desenvolve este crescimento, esta intelectualidade, desenvolve a simplicidade, a humildade, o serviço de coração. Pensar no pai trabalhador é recordar então hoje as consequências desta pandemia. Aquilo que podemos fazer e temos feito como igreja, partilhando o alimento, oferecendo uma prece, oferecendo uma oração, oferecendo uma missa, oferecendo uma Eucaristia, para tantos que fecharam seus negócios, para tantos que perderam o emprego, para tantos que ainda estão lutando, tudo como consequência desta crise econômica, social, psicológica, afetiva, que atinge tantas pessoas. Que esse pai trabalhador esteja ao nosso lado, auxiliando-nos, como diz o Papa, para que um dia a gente possa viver e sonhar, ao menos, com uma realidade onde não falte trabalho para nenhuma das famílias. E por fim, meus irmãos, a sétima imagem que o Papa coloca é de José como pai na sombra. Não a sombra para descansar, mas o quanto José vai ser uma sombra na vida de Jesus. José, então, é a sombra de Deus na terra, guardando, protegendo e seguindo os seus passos sem afastar-se dele. Confesso que eu nunca tinha pensado em José como uma sombra na nossa vida. E que bom que nós tenhamos esta sombra. Que bom que nós tenhamos esta certeza de que há alguém que nos acompanha, que nos guia, que nos protege e que, acima de tudo, nos ensina a chegar ao teu Filho. Desejo a nós que cada uma dessas imagens de José, que cada uma delas nos ajude a dar um passo na nossa devoção, na nossa vivência e principalmente naquilo que aprendemos como caminho de salvação junto com José e junto com Maria. São José, rogai por nós.